Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos um enunciado que nos fala que nós temos dois vetores, né? Esses dois vetores, eles vão ter valor de 10 unidades, ele não falou nenhuma unidade, então a gente usa só o 10, tá? Sabendo o valor das unidades e o ângulo que ele faz, né? Porque a gente sabe que ele faz 30 graus com a horizontal, esse aqui, e esse aqui faz 105 graus com a prolongamento aqui, né? Com esse prolongamento. Então, eu sei que tem 105 graus e aqui é o prolongamento, então é uma reta, né? E uma reta tem 180 graus de um lado ao outro. Se aqui eu tenho 105, aqui eu preciso ter 75. Aí eu tracei, assim, ó, uma paralela horizontal, tá? Como se dividisse aqui no meio, bem retinho aqui uma horizontal. Então, a gente sabe que, pelo teorema, né, das retas transversais com duas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos opostos são iguais. Então, se aqui eu tenho 30 graus no interno, aqui eu também tenho 30 graus no interno, né? Com isso, aqui eu sei que desses 75 graus, eu tenho 30 graus com essa horizontal e que esse vetor aqui faz 45 graus com a horizontal. Com isso, a gente consegue fazer por dois métodos. Tem o método do polígono e tem o método da decomposição. Primeiro eu vou te mostrar o método da decomposição e depois eu te mostro o método do polígono. Da decomposição, nada mais é do que eu pegar esses dois vetores, fazer as duas componentes deles, né? E somar essas duas componentes, que daí a gente já tem lá o resultado da alternativa A, tá? Então, aqui eu posso fazer. Primeiro, decompondo esse. Tem 30 graus, tem a componente horizontal e a componente vertical. Eu só dei uma empurradinha na componente vertical para ela formar um triângulo retângulo e a gente poder fazer. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre a. Então, o seno de 30 graus é 1 meio vezes 10 igual a y, que é 5. Né? 10 sobre 2 dá 5. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ax sobre a. Então, A passa multiplicando, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 vezes 10, ax fica 5 raiz de 3. Tendo esses valores, agora a gente pode passar para o segundo vetor, né, que é esse aqui. Ele vai fazer um ângulo de 45 graus com a horizontal, e eu posso também ter as duas componentes dele, bx e by. Fazendo o seno é by sobre b, cateto oposto sobre hipotenusa, by é igual a b vezes seno de 45 graus, by é igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2, que é 5 raiz de 2. Cosseno é a mesma coisa, né, já que seno de 45 é igual ao cosseno de 45, mas só fazendo ficaria bx sobre b, b vezes cosseno de 45 graus igual a bx, fica 10 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá 5 raiz de 2 também. Daí agora a gente parte para a soma vetorial, né, desses dois vetores, e daí a gente descobre as componentes. Na resultante horizontal, esse aqui produz um vetor para a direita e esse um vetor para a esquerda, ou seja, eles estão em sentidos opostos, então subtrai. A resultante horizontal é um menos o outro, então fica 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Né? Eu botei o 5 em evidência, já que o 5 está nos dois termos aqui, né? Fica 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. E a resultante vertical, né, que é o RY, os dois aqui tá para cima, esse aqui tá para cima e esse aqui tá para cima, tá no mesmo sentido, então soma. Então, RY fica 5 mais 5 raiz de 2. Esse 5, nada, tipo, 5 é igual a 5 vezes 1, né? Então, eu posso botar em evidência assim, RY, o 5 que tem nos dois, vezes 1 mais raiz de 2. Então, assim, eu tenho as duas componentes, a componente horizontal e a componente vertical. E a partir disso, a gente já, né, descobriu aí a alternativa A. Para saber o módulo do R total, né? Se eu tenho as suas duas componentes, e as componentes sempre fazem 90 graus entre si, tá? É uma obrigação, as duas componentes de um vetor produzem 90 graus entre si. Então, eu vou ter o módulo de R dado pela soma vetorial desses dois vetores. Como tem 90 graus, a gente pode fazer Pitágoras. Então, R ao quadrado é igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. R ao quadrado é igual a 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 ao quadrado, mais 5 vezes 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui eu separei para a gente fazer, ó. Esse aqui primeiro, 5 ao quadrado, 25. Aí, esse termo todo ao quadrado, fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, aqui é a mesma coisa, 5 ao quadrado
E aqui fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aí é só produto notável, tá? Então, fica 25 vezes 5 mais 2, perdão, 3 mais 2 fica 5, menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 2 pode multiplicar os números dentro, fica 2 raiz de 6. 25 vezes 5 menos 2 raiz de 6, mais 25 vezes 1 mais 2 fica 3, 2 raiz de 2, tá? Então, juntando, né, tem 25 multiplicando aqui, tem 25 multiplicando aqui. Eu posso juntar tudo, botar em evidência e somar essas duas partes aqui. Então, fica 25 vezes 5 menos 2 raiz de 6, mais, né, porque aqui é mais, 3 mais 2 raiz de 2. 5 mais 3 fica 8, menos 2 raiz de 6, mais 2 raiz de 2. Então, aqui chega um ponto em que é interessante, né, a gente colocar essa raiz de uma vez para ter o valor, né? Porque essa é uma questão mais feita assim para que não vai cair no vestibular, ela é mais para treinar mesmo. Então, substitui aí o valor. Raiz de 6 dá 2,4, mais ou menos. E o raiz de 2 é 1,4, tá? Então, raiz de 6, né? 2,4. Raiz de 2, 1,4. Você pode fazer a substituição e você vai ter um resultado de 25 vezes, né, o valor disso aqui, que vai dar 147 aproximadamente, tá? Aproximadamente. Então, se você tira a raiz de 147, dá 12 e pouquinho, né? Porque 12 ao quadrado é 144. Então, é só um pouquinho a mais que 12, dá mais ou menos 12,1 de raiz. Tá? Outra forma que você tem de fazer é o método do polígono, né? Que é aquele que a gente aplica na lei dos cossenos. Mas, para aplicar nesse método, você teria que ter o cosseno do ângulo que existe entre os dois vetores, que seria esse ângulo aqui. Então, a gente tem que descobrir o cosseno de 75, que é a mesma coisa que cosseno de 30, mais cosseno de 45, né? Perdão, cosseno de 30 graus mais 45 graus. Então, para isso, tu vai ter que usar aquela formulazinha da trigonometria, cosseno, cossa, cossa, senta, senta. Então, cosseno de 75 graus é cosseno de A vezes cosseno de B, menos, né, o sinal inverte, seno de A vezes seno de B. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30 graus, 1 sobre 2, vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6 dividido para 4, menos raiz de 2 dividido para 4, cosseno de 75 graus, é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Ali eu cheguei a substituir, né, na forma de raiz, mas se que você quisesse, dava para simplificar aqui já, tá? Que ficaria raiz de 6, 2,4, menos raiz de 2, 1,4 dá 1. 1 sobre 4 dá 0,25, tá? Dá mais ou menos isso aqui. Então, a gente aplica ali na lei dos cossenos com sinal negativo. Então, o r ao quadrado é igual ao vetor ao quadrado, mais vetor ao quadrado, menos 2 vezes o vetor, vezes o cosseno. Então, fica r ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes cosseno de 75. R ao quadrado é igual a 100, né? 10 ao quadrado dá 100, 100 mais 100, 10 vezes 10 dá 100, vezes 2 dá 200, vezes o raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, aqui, né, você vai ter 200 vezes 0,25, que vai dar aproximadamente 50. Aqui você também teve, né, aproximadamente 50, um pouquinho menos de 50, porque raiz de 6 é um pouquinho a mais que 2,4. E raiz de 2 é um pouquinho menos que 1,4. Então, dá aproximadamente 149, 147 para a gente igualar ali com o outro. Mas dá esse valor entre 145 e 150, tá? Como a gente não vai estar procurando uma precisão tão grande aqui, a gente vai ter a resultante aproximadamente 12,1, tá bem? Novamente o mesmo resultado dali, né? E para descobrir o ângulo, a gente faz assim, ó. Vamos lá. Ó, eu vou ter um triângulo que ele vai ser equilátero, perdão, vai ser isósceles, né? Equilátero é quando todos os lados são iguais, mas como essa resultante vai ser diferente, a gente tem um triângulo isósceles, que é o triângulo que tem dois lados iguais. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, 10 vai ser igual a 10. Então, os ângulos que estão com eles, né, nesse ladinho aqui, são iguais também, ou seja, vai ser alfa e alfa, de alfa só pra gente dar um ângulo mesmo, né? Então, aqui eu vou ter a resultante, né, juntando esses dois, e eu consigo descobrir esse ângulo aqui.
Então, eu sei que o alfa mais 75 graus é 180 graus, tá? Lembrando que por ser isósceles, os dois ângulos são iguais, ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, alfa mais 75 é igual a 180. 2α é igual a 105 graus e alfa é aproximadamente aí, né, 52,5 graus. Então, se eu quero saber com um eixo x, eu somo esses dois ângulos, ficando 82,5 graus de ângulo.